E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV e o de primeira da UOL para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara forte aí para enfrentar o Santos neste sábado às 21 horas, jogo que vai acontecer na Vila Belmiro. Jogo bastante complicado para o nosso Verdão, já que o Palmeiras terá bastante desfalques, galera, pela data FIFA. Palmeiras que tem bastante jogadores aí convocados pelas suas seleções e também jogadores que estão suspensos por cartões amarelos. Flaco Lopes aí é um jogador que pode enfrentar o Santos nesse sábado, já que a Argentina joga na sexta-feira e o Palmeiras aí pode aí conseguir aí trazer ele aí para esse jogo, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Porque a gente falou do Flaco. Felipe, atualiza aqui pra mim então. Contra o Santos, o Flaco joga. Bom, foi o que eu vi. As notícias que eu vi é que o treinador tinha liberado, né? Porque ele teria parece que ele teria só um jogo de amistoso, né? E que ele estaria liberado para jogar contra o Santos. Agora é amanhã o jogo da seleção. Da seleção argentina é amanhã, sexta-feira, não é isso? E o jogo contra o Santos é isso, sábado. uma da tarde. Mas aí jogo acho do que é Santos aquela logística Leila Pereira, né? Eu acho que ele foi liberado. Não, então, mas a logística não é o Palmeiras que vai cuidar? Mas aí, olha... Aí a presidente, ela não tem as dúvidas disso. Já botou até o avião, né? Até o foguete tá disponível. Exatamente. Ó, desfalques nessa data FIFA do Palmeiras. E aqui a gente tá falando só dos convocados, tá? O Vitor Roque... Aliás, mentira, porque o Andrés Pereira e o Alan estão ali. Obrigada. Então, o Vitor Roque tá com a seleção brasileira, Andrés Pereira suspenso pelo terceiro amarelo e o Alan, a gente já explicou a situação dele aqui, né? O efeito suspensivo acabou, ele tá pagando o segundo jogo lá pela infração cometida em julho na partida contra o Fluminense. Então, Andrés Pereira e Alan estão suspensos. Agora, Vitor Roque está convocado, Flaco Lopes com a Argentina, Gustavo Gomes com o Paraguai, Sosa com o Paraguai, Facundo Torres está com o Uruguai, como Piquerez e Emiliano Martínez também, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desfalques tem o Palmeiras, certo? Certo. Beleza. Então, vamos pro Flamengo. De titulares, né, são 4 a 5, vai, considerando que o Emiliano Martínez é titular em vários jogos. 5, considerando também o Andreas, né, que está suspenso. 5, meio time titular que está fora. Não que isso já... Bom, se bem que contra o Juventude não foi essa a realidade, né? Mas daqui a pouco a gente vê, então, tá, o provável campinho, então, das duas equipes para esses jogos devidos, né, de final de semana. O Flamengo vai pegar o Sport e o Palmeiras vai pegar o Santos. Bom, o Flamengo não vai contar com o Danilo, que está com a seleção brasileira, assim como o Alexandre. O Carrascal está com a Colômbia, o Plata está com o Equador, o Arrasca está com o Uruguai, com o Vinha e o Varela, inclusive. O Pedro está lesionado, o Alan está lesionado, o Léo Ortiz, que tinha até a expectativa de voltar, né? Ainda não volta, está lesionado, e o Jorginho também. Então, o Flamengo tem 5 em cima, 3, 11, certo? 11 jogadores, 11 baixas, né? Melhor. Para Felipe Luiz. Titulares... É o time, né? Não, e de titulares são Alexandre Carrascal. 11 jogadores, é o time, só não tem goleiro. Juntar isso tudo aqui, não é um time interessante. Só não tem goleiro. Parece ganhar uma pelada isso aqui. Só não tem goleiro, né? Cara, de titulares... Precisa goleiro? Porque isso aqui ganha de 25 a 12. Time bom. De titulares são 8, contando 8. convocados e lesionados. Porque é Alexandre, Carrascal, Plata, tô considerando Plata. Ih, já aí... Que legal. Mapinha interativo. Porque estão em lugares diferentes. Até há a possibilidade do Flamengo também trazer os seus... Estou falando em possibilidade porque até ontem confesso que não vi as últimas aqui. Mas até ontem o Flamengo estava pensando numa logística para trazer todo mundo. O grande problema é que está todo mundo espalhado, ó. Tá vendo? Então, a gente tem... o último amistoso da seleção brasileira é na França, em Lille. Então, o Vitor Roque, o Danilo e o Alexandro vão estar lá. 2 representantes do Flamengo, 1 representante do Palmeiras. E o avião do Palmeiras já vai trazer o Vitor Roque, Juba... Bruno, o zagueiro do Cruzeiro, desculpa. Fabrício Bruno também vem, também. Mas os jogadores do Flamengo não estão nessa carona aí. Não estão. O Paulo Henrique do Vasco vai entrar nesse bonde aí. Por enquanto não, mas a Leila Pereira botou à disposição. Ela falou que quem quiser, só para ajudar. pedir. Né? Basta uma ligação.
Mas que ligar, que essa ligação vai acontecer. E o orgulho? Será que o orgulho e o ego deixam essa ligação acontecer, de fato? Tu acha que tem isso aí? Ele deve mandar o emoji. Vou mandar o emoji, vai que fala, o emoji da Bota o emoji assim do olho assim. Olha, mas eu duvido que passe por cima do orgulho para ligar para. Aliás, o que ela mais quer é isso. Ela quer receber a ligação do bate. Se ela receber uma ligação, ela fala, não, sem problema nenhum. Claro, querido. Mas... Serviço de bola para os seus jogadores, tranquilo. Então, mas os jogadores do Flamengo estão... eu ia mostrar. Estão espalhados, né? Porque, assim como os do Palmeiras também. A gente está falando da Leila trazendo jogadores que estão servindo a seleção brasileira, né? Mas os jogadores do Flamengo estão espalhados entre México e Estados Unidos. Olha esse time do Palmeiras, gente. Também, né? Obviamente. Esse é o time do Palmeiras. Provável... Olha que problemão, hein, que o Abel tem. Provável escalação. E a gente tem as opções para banco. Eu nem lembrava aqui do também. Benedetti. Não lembrava de quem? Do Benedetti. Olha o banco do Palmeiras, gente. Situação. Metade aí do... No jogo. O Flávio Isso aqui vai estar tá com muito... certeza. Ó. Muito obrigada. Tava olhando aqui pro lado e a tela tá cheia. Eu posso olhar ali. Minha vista cansada agradece. Muito obrigada. Esse é o provável Palmeiras com o que o Abel tem à disposição, certo? Carlos Miguel, com Bruno Fux, Murilo e Micael. Aníbal Moreno e Rafael Veiga, com Kelvin Jefté. Maurício, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues. No jogo contra o Juventude, o Luigi estava ali. Eu vou até pegar aqui o jogo contra o Juventude, porque também foi um jogo... Sim, o Luigi é um 9, né? O Luigi até o Bruno Rodrigues brilhou nesse jogo. Exato, exatamente. Deixa eu até pegar aqui para a gente comparar. O Flamengo tem mais banco. Eu acho que o Flaco, ele chega, né? Mas mesmo assim o Flamengo continua com uma melhor peça, com melhores peças de reposição, sem dúvida. Vocês acham que a diferença maior está no banco, então? É porque o Palmeiras tem muita base no banco, né? Não estou falando que... É isso aí, concordo. Não tô são nós talentos, falando, mas é que tem poucos minutos. Isso, exatamente. Mas os elencos robustos que foram montados pra para esse momento do campeonato, né? Para esse momento de convocações, acho que pesa bastante também o grande número de estrangeiros do futebol brasileiro que são titulares em suas seleções, né? Seleção uruguaia, a gente viu a seleção uruguaia, a base da seleção uruguaia é Palmeiras e Flamengo. São 6 jogadores, 6 ou 7, se eu não me engano, 6 jogadores. Mas elenca para esses minutos aí. E esses jogadores, tanto de Flamengo e tanto de Palmeiras, que vão atuar nesse final de semana, eles brigam para ser titulares nos outros 18, 17 clubes do Campeonato Brasileiro. Isso aí. São elencos bem robustos. Naquele jogo, só porque eu estava devendo, naquele jogo contra o Juventude, o Abel foi de Everton, Bruno Fux, aí o Alan entrou no lugar dele, Murilo e Micael, Giai, Andréas Pereira, que está suspenso, mas o Luiz Pacheco também entrou no lugar dele, Felipe Anderson, que foi substituído pelo Belé, Maurício, Rafael Veiga, substituído pelo Jefté e Piquerez, Bruno Rodrigues, o Luigi entrou no lugar dele, tá? Esse era o Palmeiras contra o Juventude, que jogava bem desfalcado, ganhou de 4-1, jogando em casa no Allianz Parque, em outra partida atrasada também do Campeonato Brasileiro. E tem também o esforço do Palmeiras de trazer outros convocados, sem ser os da seleção brasileira, para que eles atuem, inclusive, já contra esse jogo contra o Santos no fim de semana, não é isso, Latifi? Será que tem chances de Flaco Lopes, que defende a seleção argentina, voltar para atuar contra o Santos? Pois é, Lu. O Palmeiras tem 7 convocados, né? E o único que pode estar à disposição para o jogo contra o Santos é o Flaco Lopes. Só que o Palmeiras ele definiu que vai fretar voo para todo mundo, mas não garante a presença dos atletas nos jogos porque tem muitas questões que podem influenciar no retorno, né? Por exemplo, na situação do Flaco, a Argentina joga amanhã, no início da tarde, contra Angola em Luanda, e todos os atletas da Argentina serão liberados, então o Flaco poderia voltar a tempo. Ele vai pegar um voo fretado e aí seria uma corrida contra o tempo para ele pelo menos estar à disposição. O Palmeiras ele está tentando trazer o Flaco para o jogo contra o Santos, não para já iniciar como titular. Se o Palmeiras conseguir ter pelo menos ele entre os relacionados, já vai ser uma vitória para a direção do Palmeiras, porque o desfalque no setor ofensivo é muito grande, né? Só da data FIFA foram 4 atacantes convocados, o Sousa, o Facundo, o Vitor Roque e o Flaco.
E o Palmeiras só tem à disposição hoje o Bruno Rodrigues, o Maurício, que pode fazer a função de falso 9, e o Riquelme Felipe da base, e o Eric Belé da base, que ambos só têm um jogo como profissional, para vocês terem noção do tamanho dos desfalques do Palmeiras. É possível o Palmeiras ganhar o jogo do Santos lá, mas o jogo não tem favorito. É diferente de Sport e Flamengo. O Flamengo tem um jogo contra o Sport, que é o jogo, teoricamente, do rebaixamento matemático do Sport. O Sport fez 2-0 no Atlético, tomou 4-2. Com todo o respeito à torcida do Sport, a gente não tem como olhar para o Sport contra o Flamengo e achar que o Sport vai atropelar o Flamengo na Arena Pernambuco. E, além de tudo, o Igor Ramon, o presidente do Sport, disse que não venderia mais mando de campo, disse depois de ter vendido para a Arena Pernambuco, que vai estar com uma carga mais rubro-negros de João Pessoa, de Natal, de Salvador, que vão para o Recife ver o jogo, do que de torcedores do Leão. Então o Flamengo é favorito. O Palmeiras pode ganhar o jogo, mas o jogo é duríssimo. É clássico e vice-versa, com perdão da redundância. Agora, eu acho que o Bruno Rodrigues, eu vejo mais o Bruno Rodrigues de centroavante e o Maurício como ponta direita, meia ponta, do que o contrário. Sim. Pode inverter em alguns momentos, mas acho que o Bruno Rodrigues é o centroavante. E o Maurício já jogou assim no primeiro semestre, né? Também. Então, eu acho que, para mim, a lógica do time pode ter surpresa, pode ter o Larson no meio campo, por exemplo, pode eventualmente ter o Luigi de centroavante, que não é a lógica, mas eu acho que a lógica do time é Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Mikael e Jefté, Bruno Fux e Aníbal, Maurício, Rafael Veiga e Felipe Anderson e Bruno Rodrigues solto na frente. É um meio de campo também, né, bem mexido, né, por conta dos desfalques. E Flaco Lopes joga em Luanda, em Angola, na sexta-feira, 13h. Luanda. Dá para ser utilizado? Dá. Oiê. E olha, ele chegou contra o Bragantino, jogou e fez gol. Mas é o que verdade. E estava ganhando, nem precisava ter entrado, porque já estava ganhando o jogo. Luanda eu nunca fui para Angola, mas acho que são 8 horas, né? Porque se você vier num voo fretado de Luanda para o Brasil... 8h25, segundo o nosso amigo Google. Fui bem, hein? Hã? Fui bem, errei por 25 minutos. Dá para vir numa boa, dá para sair de lá meia-noite, vir dormindo, dependendo do voo fretado, e chegar em São Paulo às 8 da manhã. E aí tem a estrada até Santos, por isso que eu estava falando sobre esse cenário de ser complexa essa força-tarefa do Palmeiras para trazer o Flaco, e trazer ele para pelo menos estar no banco já seria uma vitória. Não. E pensando nos outros convocados, também vai ser muito duro, porque Paraguai e Uruguai enfrentam as mesmas seleções, México e Estados Unidos. Só que ambos entram em campo na terça-feira à noite. O Palmeiras enfrenta na quarta vitória. Então, o Palmeiras, quando trouxe essa informação para todo mundo de que vai fretar voo para todo mundo, para os convocados, eles não garantiram a presença de nenhum atleta atuando no jogo, porque são muitas horas de voo, um cansaço muito grande, então vai ficar essa questão até o dia do jogo. Mas tem uma coisa do Flaco que é mais relevante, que a gente não considerou aqui, que é se ele joga ou se ele não joga o jogo da Argentina contra a Angola. Porque se ele jogar 10 minutos é um cenário, se ele jogar 80 minutos é outro cenário, se ele não jogar é um terceiro cenário. Né? A lógica é que ele jogue, porque ele jogou o último jogo. Então, a lógica é que ele jogue, meia hora. E aí tem um cenário intermediário. Se ele não joga e ele entra num voo fretado e consegue chegar em São Paulo às 8 da manhã e dormir para um jogo às 9 da noite, ele pode estar bem. E aí ele pode jogar o jogo inteiro. Mas tem todas as variáveis que a gente cogitou, mas tem uma que é muito importante. Ele joga quanto tempo? Ô PVC, desculpa, Lu, te cortar. Tem uma coisa que ajuda o Palmeiras nessa questão com o Flaco, porque nessa convocação da seleção argentina tem um camisa 9 que a imprensa argentina e muitos torcedores querem ver em campo, que é o Penicelli, um atacante que era do River e é o artilheiro da Ligue 1, da Liga Francesa, e existe uma comoção muito grande. Então, se ele receber muitos minutos e o Flaco for aquele jogador que jogar uns 30 só para ajudar, é algo bem positivo pro lado do Palmeiras, de poder ter o principal jogador, né, um dos principais jogadores, de volta em um jogo que tem tantos desfalques.
Seria ótimo, né? Para confirmar aí, ter uma vitória e se manter na liderança, né? Confirmar essa primeira colocação aí na próxima rodada. Qual foi sua linha de defesa do Palmeiras que você falou, PVC? Eu falei Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Mikael e Jefté. E o Bruno Fux de primeiro volante. E tem possibilidade de 3 zagueiros, Latifi? O Bruno Fux fazer esse vai bem. Essa possibilidade é a mais provável, né? O Palmeiras entrando com uma linha de 3 zagueiros e o Bruno Fux fazendo essa função híbrida entre zagueiro e primeiro volante. E aí o Aníbal jogando como camisa 8, mas também ajudando como 5, que é uma função que o Abel Ferreira já disse publicamente esse ano, que o Aníbal treina. Então, o Aníbal pode jogar um pouco mais à frente, o que também não se sacrificaria o Rafael Veiga, né? Porque o Veiga, quando foi utilizado como camisa 8, não conseguiu ter o mesmo rendimento do que jogando mais avançado. Então, é uma situação que envolve a zaga, o meio-campo e também o Veiga, mas que o Abel deve escolher o Fux. O PVC vai adorar, né, PVC? Mais um jogo do Fux atuando como volante. Eu acho que ele está jogando de volante. Embora são situações diferentes. A história da entrevista do Abel, depois do jogo contra a LDU, que ele fala que foi dormir, que não conseguia dormir, que falava que tinha sempre um bloco de anotações do lado, e que ele disse, precisamos jogar diferente, precisamos mudar o jeito, precisamos mudar a forma de jogar, precisamos surpreender, como é que nós vamos quebrar o 5-3-2 deles e tudo mais. E aí ele fez, que eu falo, para mim, o que acontece com o Fux, do jogo do Juventude, principalmente, no Allianz Parque, aquele 4-1, o Fux, para mim, fez a função do Aníbal. Então ele era volante, que caçava quando o time não tinha bola, e quando o time tinha a bola, ele entrava entre os zagueiros para fazer a saída de jogo. Naquele jogo contra o Juventude, ele foi volante. No jogo contra a LDU, que foi o melhor recente, mas a LDU jogou uma partida horrorosa, mas meteu 3-0 no Palmeiras na ida. O Fux veio entre os zagueiros e ficou o tempo inteiro, porque o Palmeiras não deixou de ter a bola. Então você vai dizer, mas quando recompusesse, o Alan voltaria como lateral direito. Possivelmente, mas você não viu isso. O tempo inteiro ficou 3-1-6. Foi isso que ele fez. E aí o Alan jogava sempre como ponta, o Felipe Anderson sempre como ponta, e você esticava lá na frente. Então o Fux era terceiro zagueiro. Pode ser uma alternativa para surpreender o Santos na Vila Belmiro. Muitas possibilidades aí diante de tantos desfalques, né? Quem vai ter essas oportunidades? A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Agora, um cara não vai estar em campo, né? Flaco a gente não sabe, mas Vitor Roque não vai estar, porque está com a seleção brasileira e é de seleção brasileira que a gente vai falar agora. Latifi, obrigada. Beijo, viu, querido? Não, eu que agradeço. Até amanhã estaremos aí. O PVC não vai estar, mas vou estar aí. Mas amanhã a gente está junto. Eu vou estar ali. Vai estar ali. Ele vai estar de algum jeito. Amanhã eu vou estar no telão. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!